Que Deus ilumine a sua vida. Você que já chegou à conclusão que você precisa de libertação. Você precisa se libertar da ansiedade, da depressão e até mesmo de um vício ou de um mau pensamento. Tem vindo ultimamente muitos pensamentos ruins na sua mente, pensamentos de morte, pensamentos negativos, pensamentos que vêm na sua cabeça e você tem tentado lutar contra isso, mas tem sido difícil para você. De repente você só tem pensado em ficar em casa e não falar com ninguém, e não se relacionar com ninguém. Os piores pensamentos têm vindo na sua mente e você quer ficar livre disso. Você percebe que tem alguma coisa ruim te acompanhando, que já faz um bom tempo que você não consegue progredir na sua vida. Acompanhe essa matéria que fala a respeito dessa sexta-feira e você vai entender e aprender o que você pode fazer ainda hoje para ficar livre e alcançar a libertação que você precisa. Acompanhe. Todos os dias há uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Só depende de você lutar pela sua libertação. Eu não tinha vontade de viver, uma tristeza muito grande. Tinha tentado matar a mãe dos meus filhos. Sofri a minha vida toda com insônia. Para que as feridas internas sejam cicatrizadas, é necessário contar com a ajuda de Deus. A gente chegou na igreja, através de um trabalho que foi feito para mim e para o meu esposo. Eu lembro que o pastor fez uma oração e naquele mesmo instante que eu fui, é como se tivesse tirado um peso. Daquele dia em diante eu nunca mais sofri com insônia. Bebia muito, era muito viciado em bebidas, drogas, prostituição, pornografia. Eu já tentei matar também pessoas, já tentaram me matar. Eu cheguei aqui na igreja desse jeito. Na reunião de sexta-feira, eu consegui fazer os propósitos, passando no corredor, e daqui eu fui liberto. A vida para mim não fazia mais sentido, né? Daí eu só chorava, eu não tinha força para fazer mais nada, nem para cuidar do meu filho. Daí eu vinha me separar. Faltava 3 meses para me formar e o pai do meu filho me abandonou, do meu primeiro casamento. Eu conheci a palavra pela televisão. Eu fui a psicólogo, eu fui a psiquiatra, tomei aquele medicamento de tarja preta, nada, não tinha solução. Aí eu comecei a igreja, comecei a melhorar e Deus me curou. Na sessão espiritual do descarrego, o poder do Altíssimo é invocado para restaurar tudo aquilo que você já perdeu. Mágoas, dores da alma e traumas profundos só são arrancados por uma força maior. A oração traz paz e equilíbrio, mesmo para quem nunca acreditou que isso fosse possível. Deus, olha o que essas pessoas estão pedindo. O Senhor mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. E fui liberto. Hoje eu sou batizado com o Espírito Santo, hoje eu sou feliz. Para mim dormir, antigamente eu tinha que beber, tinha que fumar. Hoje não, hoje eu já tenho paz, hoje eu durmo em paz. Hoje a Carisiane é uma mulher abençoada, então estou na fé e batizada com o Espírito Santo, então minha vida transformou. Hoje eu durmo, hoje eu não tenho mais insônia, tenho guerras, tenho lutas como todo mundo, mas eu sei que eu posso colocar a cabeça no travesseiro, eu vou dormir e amanhã é outro dia e sempre na fé, constante. E eu peguei aqueles medicamentos que ninguém mandou eu jogar fora, eu amassei tudo e disse: eu já fui curada pelas feridas de Jesus, eu não aceito mais isso na minha vida. Venha preparado, sua vida será transformada. Sexta-feira, sessão espiritual do descarrego, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e às 7 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Deus tem a cura para a sua alma. A libertação que você precisa,
você pode alcançar ainda hoje. Só depende de uma decisão sua. Nós vamos acompanhar agora pessoas que falam a respeito da reunião de sexta-feira e o que elas alcançaram ao chegar nesse dia. Preste atenção nesses relatos e eu volto. Quando eu cheguei, né, na corrente da sexta-feira, eu tinha depressão, eu tinha crises de pânico, crise de ansiedade, eu era totalmente complexada, eu não conseguia respirar, né? Eu não conseguia fazer coisas comuns, como respirar, até andar normalmente. E foi assim que eu cheguei na sexta-feira. E ela foi importante, né, pra minha vida, porque ali eu comecei a lutar por mim, né? Foi onde eu encontrei um lugar que eu pudesse lutar por mim e ali eu descobri que tinha jeito pra mim, né? Eu poderia ser livre da depressão, que é uma doença, né, que se diz, né, sem cura pela medicina, mas ali encontrei que eu poderia ter a solução para minha vida. No começo eu não me abria, eu tinha medo das orações, eu ficava meio receosa, mas com o passar do tempo eu olhei e olhei para aquilo, né, para as reuniões, para o que o pastor falava, o que o homem de Deus dizia. Eu falei, meu Deus, eu preciso me entregar, eu preciso me abrir, né? Então numa sexta-feira eu decidi abrir meu coração e realmente buscar ajuda, né, buscar ajuda de Deus. E naquela sexta-feira eu saí totalmente transformada, assim, eu vi que dentro de mim saiu algo, assim, um peso que eu tinha, aquela dor que eu carregava, e a partir dali eu comecei a lutar verdadeiramente por mim. E hoje, atualmente, eu né, sou livre da depressão, dos pensamentos suicidas, de todo o peso que me carregava. A importância da sessão do descarrego é algo que a gente necessita, né? Porque a nossa guerra é na mente. Então a maior luta é no espírito. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação. Quando eu cheguei pensando em se matar. Só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime e Deus usava pessoas para falar comigo. Então eu ouvia, só que o orgulho falava mais alto. Então Deus permitiu eu ver a morte de frente. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu nem falei muito, eu só falei, meu Deus, tem misericórdia. Então Deus, Ele me trouxe, hoje eu vejo que Ele me trouxe até aqui e me deu mais uma chance. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança, já vendi pó, crack, mas nunca usei, graças a Deus nunca usei. Então era um vício que eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Uma necessidade estava sempre do meu lado ali. Então eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Eu fui curado dos anseios do passado, né? Eu nunca imaginei naquele tempo que existiria um Deus tão grande como hoje foi me revelado. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então, quando eu entendi que tem que acontecer a minha libertação, eu não estava nem aí. Se eu sentia medo, eu usava a razão. Eu deixava na mão de Deus. Então Deus, Ele me libertou. E o principal foi quando Ele me selou com o Espírito Santo. Ele me limpou espiritualmente. Foi um processo. Eu tive que passar esse processo. Todo mundo que quer a salvação tem que passar, tem que aceitar, tem que concordar. Então, quando eu menos esperei, Deus me batizou com o principal, né, que é o Espírito Santo, que me mantém até hoje aqui. As pessoas que chegam nessa reunião, elas aprendem como usar a fé para se beneficiar e alcançar a libertação. Você tem uma fé. A sua fé, por menor que ela seja, que você considere uma fé pequena, mas se você fizer o que essas pessoas fizeram, assistindo um programa como esse, elas tomaram a decisão e vieram. Nesse lugar você pode chegar ainda hoje, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, às 19 horas. Ou você pode ir a uma igreja universal mais perto de você. Agora, nós vamos colocar os 10 sintomas. Se você enfrenta um desses
problemas, um desses sintomas, você precisa de ajuda espiritual, você precisa de libertação. Acompanhe. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Você não vai pagar nada para ser atendido, para receber essa oração de libertação. Você é bem-vindo, nós não estamos aqui para te julgar, mas para te ajudar. Tem jeito para a tua vida. Você não precisa continuar passando o que você está passando. As pessoas estão se libertando e você pode se libertar também. Há quem diga assim, mas isso acontece com o meu familiar, não comigo. Alguém dentro dessa casa precisa se posicionar espiritualmente falando, precisa buscar. Ainda que ele não venha agora, você, agindo a sua fé por essa pessoa, eu tenho certeza que Deus, através da sua fé, através da sua vinda, vai começar a agir em toda a sua casa, em toda a sua família. E nessa sexta-feira nós vamos estar vivendo esse propósito. Se você diz, eu preciso proteger a minha mente, eu tenho enfrentado muito bombardeio na mente. Como fazer isso? Nessa sexta-feira, eu convido você a estar conosco. Em um mundo tão caótico, quem consegue permanecer em paz? A mente nunca descansa. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, medos que nunca se vão. Você tem vivido assim? A Bíblia faz uma promessa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma paz que nada neste mundo pode dar. Uma paz que vem do céu e que pode guardar sua mente. Nesta sexta-feira, 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. A sexta-feira da mente protegida. Venha colocar essa palavra à prova. Entregue a Deus seus problemas e angústias e experimente a paz que só Ele pode dar. Na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Se você está em São Paulo, você pode estar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, especialmente às 20 horas. Aqui em Florianópolis, nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, ou em cada templo da Universal espalhados aqui em Santa Catarina. E você pode entrar nesse site também e descobrir aí o endereço mais próximo da sua casa. Agora, há pessoas que elas têm um certo preconceito. Eu não sei se é o seu caso, mas de repente você diz assim, olha, eu quero resultados, eu quero resposta na minha vida, mas eu já ouvi falar tão mal. O que eu faço? Preste atenção na história da Marilene. Ela teve uma experiência maravilhosa. Ela também tinha preconceito, até que ela chegou aqui. Acompanhe. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam.
vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época, eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via lá na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo o que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Ele falou assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então, naquele dia, eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a isso, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. A Marilene com uma vida vazia, uma vida angustiada, totalmente destruída. Deus, ele entra na vida de uma pessoa e muda tudo. Hoje, uma outra mulher. E a gente pode ver isso no seu sorriso, no seu semblante. Isso também pode acontecer com você. A transformação que ela obteve na sua vida foi através de uma escolha. Ela escolheu buscar a Deus. E se você fizer isso o quanto antes, a sua vida vai mudar. Sua vida vai ser transformada. Inclusive agora, se você quer falar com alguém que possa te ajudar, não simplesmente para você desabafar, mas para você falar com alguém que possa falar com você e ajudar você nesse momento. Nós colocamos à sua disposição esse telefone da central de atendimento, que é 24 horas. Eu tenho também esse WhatsApp que você pode entrar em contato e
receber a ajuda espiritual que você precisa. Eu tenho certeza que no momento difícil da sua vida, está agora acontecendo com você, de repente, o pior momento, você jamais esperava passar o que você está passando. Entre em contato. Seria bom até você salvar esse número em uma situação que você precisar ou entregar esse número para alguém para que essa pessoa possa entrar em contato. Vai ser muito importante. Nós vamos agora à matéria que fala a respeito da reunião que acontece aos domingos, aqui em Florianópolis e em todos os templos da Universal. Acompanhe só. A vida muda quando a fé é colocada em prática. Pessoas comuns que alcançaram conquistas extraordinárias. Eu tinha minha mãe, mas a minha avó era o meu tudo. Tinha muita vontade de morrer, de ir embora com ela. Aos 18 anos eu casei. Aquela angústia não passou, ao contrário, piorou. Eu tinha uma sombra que me acompanhava e uma voz que me acompanhava, que dizia que não tinha jeito, que eu tinha que morrer, que eu tinha que me matar. Aí a depressão bateu forte. Eu morava num condomínio na época. Eu subia até lá em cima. E eu queria dar cabo da minha vida. Mas como tem um guarda que fica, né, e ele olha pelas câmeras, ele me viu. E ele foi lá e me tirou de lá. Aí eu comecei na bebida. Comecei a fumar e caí na prostituição. E ali eu percebi que eu realmente iria morrer ali. Aí eu cheguei em casa, meu filho frequentava a Igreja Universal, já na época. Ele me fazia convite, mas eu nunca quis vir. E aí eu acordei o meu filho, eram umas 11 horas da noite, e perguntei para ele, tu vai na igreja amanhã? Vou, mãe. Então eu vou com você. Você também pode dar o próximo passo para a sua transformação. Era um domingo, eu cheguei na igreja, pastor. Eu lembro que eu chorei muito, mas ao participar da reunião, eu já senti uma paz. Aquela angústia que tinha dentro de mim, aquele peso que eu carregava, pastor, já não estava mais. Então eu conversei com o pastor, olha, você vai fazer assim, a senhora vai fazer assim, assim, assim. E eu comecei a obedecer. Então eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor está aqui, o Senhor vai me ajudar. Eu quero mudar, eu quero sair dessa vida. E aos poucos eu fui largando todo o pecado, todos os vícios. Isso tudo era como se fosse assim, um sonho, sabe? Porque aquilo tudo passou. Então o pastor falou do Espírito Santo. Eu disse, bom, então eu quero o Espírito Santo, porque ainda faltava algo. Até que um dia eu, graças a Deus, fui achada por Jesus. E aí, assim, foi maravilhoso. Nem o nascimento do meu filho foi tão importante quanto o Espírito Santo. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E você pode participar dessa reunião nesse domingo agora, às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Inclusive, nós teremos algo especial. Nós estamos chamando de Domingo da Audiência Particular com Deus. Um dia especial para você que precisa falar com Deus. Você não precisa de intercessores. Você precisa ir direto a Deus, aquele que resolve, aquele que pode colocar fim na sua angústia, no seu sofrimento, como Ana fez. Você vai acompanhar esse intervalo, porque nesse mesmo espírito nós vamos ter o momento da reunião para que você chegue diante do altar e fale com Deus, talvez como você nunca falou antes. E em seguida, nós vamos realizar uma oração por você. Inclusive, o bispo Sérgio Mota vai orar em favor de todos. Vamos acompanhar esse intervalo, em seguida, a oração. A dor da frustração. Você é uma mulher amaldiçoada. Aceita de uma vez por todas. Do que adianta o amor de uma mulher seca?
Cedo ou tarde o Elcana vai perceber isso. A angústia de um sonho não realizado. Não sou eu melhor para você do que 10 filhos. Como eu poderia fazer você entender? Que os recursos de meros costumes religiosos não conseguem resolver. Fé não é religião. Fé é a conexão direta entre o ser humano e Deus. Quando Ana não suportou mais a dor, rompeu com os costumes e foi direto a quem podia resolver. Em uma audiência particular, no altar, onde somente Deus pode trazer a resposta. Onde você também pode se encontrar com Ele, com suas próprias palavras e sua própria fé. Domingo, 12 de outubro, o dia da audiência particular com Deus, em uma igreja universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a oração é o elo que nos une a Ti, meu Pai. E esta criatura que está nos assistindo, nos ouvindo, que não dormiu, meu Deus, que sofre de insônia, tem uma tristeza profunda, um desânimo, ela está depressiva, com uma angústia. Estenda, meu Pai, as tuas mãos poderosas e alcance, meu Deus, todos os catarinenses, todos aqueles que estão nos assistindo, meu Pai, que a manifestação do teu poder aconteça agora, para, meu Deus, tirar todo o desânimo e trazer esperança. Ilumina, meu Deus, as famílias catarinenses, é o que eu te peço, no nome de Jesus, e você que crê, diga graças a Deus. Amém. Hoje, sexta-feira, dia que Deus se manifesta, libertando de toda a opressão, de todo o mal. Se você é vítima de inveja, de olho grande, a tua vida está amarrada, caminhos fechados, procure hoje a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e seja feliz, seja liberto de todos os males. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Eu creio que Deus, minha amiga, meu amigo, está buscando você para uma mudança de vida, não para uma melhora, mas para uma mudança. Querendo a nossa ajuda, estaremos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, em cada templo da Universal. Seja muito bem-vindo e que através dessa oportunidade que você está recebendo, você possa também chamar a sua família, um amigo, que está sofrendo e precisa da nossa ajuda. Deus abençoe, ilumine a sua vida e até o próximo encontro.